E agora a gente vai ter uma conversa muito importante para quem está acompanhando a gente, você, principalmente a mulherada. A gente vai falar sobre os métodos anticoncepcionais, que são, como eu disse, essenciais para que as mulheres, são essenciais para as mulheres por diversas razões, principalmente porque eles permitem que elas possam ter controle sobre as suas vidas reprodutivas, decidindo quando e se querem ter filhos. E para que a mulher faça uma boa escolha, ela precisa o quê? Logicamente, conhecer, né, esses métodos, os efeitos colaterais, as formas de apresentações e as contraindicações. É justamente sobre tudo isso que a gente vai bater um papo agora, a partir de agora, com a ginecologista, a doutora Mônica Santos. Doutora Mônica, tudo bom? Tudo bem, obrigada, Shirley, pelo convite, Universidade Verde, adorei, gosto muito desse tema, acho que a gente vai precisar de mais tempo para falar, né? É verdade, são muitas dúvidas, muitas curiosidades que a gente tem. Inclusive, a gente separou uma cartelinha com algumas perguntas, que são as perguntas mais recorrentes que a senhora deve receber, que você deve receber no seu consultório, né? A gente já pode até colocar na telinha para a gente começar perguntando assim, são muitas dúvidas, mitos, verdade, né? Primeira delas que aparece aí, se o anticoncepcional, se ele engorda, doutora Mônica. É interessante a gente dar uma introdução, abranger um pouquinho aqui o assunto dos anticoncepcionais, falar que existem vários tipos de métodos contraceptivos hoje no mercado, né? E algum deles vai se encaixar nas suas expectativas. Lembrar que é importante escolher o seu anticoncepcional de acordo com o que você deseja e de acordo com as suas queixas, como é seu padrão de menstruação, tudo isso interfere muito. Então, mas o que é mais utilizado e mais conhecido continua sendo a pílula anticoncepcional. Continua sendo a pílula anticoncepcional e é dela que a gente vai falar respondendo essas perguntas, né? Então, a pílula anticoncepcional, ela é uma combinação, da maioria das vezes, do estrogênio, etinil estradiol, com algum tipo de progesterona. Então, a pergunta que sempre surge é essa primeira, né? Se o anticoncepcional engorda. Na bula, ele fala que pode acontecer uma sensação de inchaço ou retenção de líquido nos anticoncepcionais. Mas em termos de literatura mesmo, já foi estudado isso várias vezes e não foi visto aumento do peso relacionado ao uso do anticoncepcional. O que acontece muito, que é interessante falar, que geralmente a mulher usa o anticoncepcional por um longo período. E a idade vai trazer esse ganho de peso, né? Então, o que está associado ao ganho de peso não é necessariamente o uso do anticoncepcional, mas o tempo, os hábitos de vida, se praticando atividade física, e geralmente com o tempo a mulher tende a ganhar alguns quilinhos. E por que a pílula, ela hoje é a mais utilizada? É porque ela tem menos contraindicações? É porque ela é a mais acessível? Por que ela continua no topo, né? Na verdade, ela não é a que tem menos contraindicações. Pelo contrário, o etinil estradiol, ele provoca aí alguns cuidados que a gente tem que ter em alguns pacientes. Na verdade, ele é mais difundido pelo custo, pelo conhecimento das pessoas, é disponível no Ministério da Saúde e acredito que muita gente já usou, teve alguém próximo que usou e acaba indicando a vizinha, a amiga, a colega. Acho que pela facilidade também e por ser reconhecido o benefício. Uma coisa muito interessante das pílulas combinadas é o controle de sangramento. Então, consegue controlar bem, a mulher consegue saber o dia que ela vai menstruar, se quer emendar 2 cartelas e não menstruar naquele período, então isso pra gente é muito interessante. Termina sendo mais prático porque ela consegue de uma forma mais direta controlar o seu ciclo. Exato. Ali de uma maneira mais visível, não é isso? Então vamos botar a cartelinha de novo, vamos ver o que tem mais de dúvida que a gente pode recorrer aqui à doutora Mônica pra gente tirar, que de repente é a dúvida que você tem quem tá em casa. Muita gente pergunta se a pílula, ela provocar um aborto? Ela pode provocar um aborto? Ela não consegue provocar o aborto. Na verdade, ela vai evitar que a mulher ovule, engravide, mas se a mulher tiver gestante e por acaso tomar uma pílula contraceptiva, ela não vai abortar usando essa medicação, mesmo em doses altas. Quem usa por muito tempo, essa dúvida que é comum também, eu faço uso há muitos anos, né? Desde que comecei a minha idade fértil. E aí, ela pode trazer complicação para depois, quando eu tentar engravidar, ela pode causar, de certa forma, a infertilidade? Não, graças a Deus não. Com isso, a gente tem bastante segurança que a pílula não provoca infertilidade. O que acaba acontecendo, Shirley, é que as mulheres usam por muitos anos. E o principal fator de infertilidade é a idade materna. Então, a gente tem que lembrar ali que tem uma hora que a gente tem que programar essa gestação e pensar por volta dos 35 anos, a gente tem uma queda na qualidade, na quantidade dos óvulos. Então, nesse período aí, nesses anos que antecedem os 35, é bom pensar quando vai planejamento de gestação para poder parar e tentar engravidar.
Agora, é importante que nesses períodos, mesmo que não seja com o intuito de engravidar, você faça pausas no uso do anticoncepcional ou não é necessário? Esse é um mito muito comum e que eu tento trazer sempre no sentido de tirar isso da cabeça das pessoas. Não é necessário fazer pausa para limpar o organismo. Pelo contrário, os primeiros meses de uso, até ali o 3º mês, é quando tem um risco maior de acontecer a trombose. Então, a gente pede que essas pacientes que usam anticoncepcional continuem, sem precisar tentar essa história de limpar. Isso é um verdadeiro mito, não tem necessidade disso. Agora, eu vou perguntar outra coisa para a senhora. O anticoncepcional, a pílula, ela é 100% seguro? Que a gente já viu casos de pessoas que engravidam usando o DIU, né, que não é raro de acontecer, acontece. E com a pílula? Se ela tomar corretamente, sem esquecer um dia, sem pular, ela é 100% segura, doutora? Até a laqueadura não é 100% segura. Então, a gente precisa falar que todos os métodos contraceptivos têm taxas de falha. Você falou uma coisa muito importante, que é o uso perfeito, o uso ideal. É diferente do uso habitual, né? Aquele que esquece, que lembra de tomar 2 dias depois, toma 2, aquela ali vai ter uma chance maior de engravidar. Mas quando usado corretamente, as chances de engravidar existem, mas são muito baixas. Vamos agora de pergunta da Juliette, a nossa atração musical. Ela estava ali acompanhando a nossa conversa e disse, eu tenho uma dúvida, vou aproveitar aqui a presença da doutora Mônica para tirá-la. Juliette, fique à vontade para fazer seu questionamento. É isso aí. É porque ela estava falando sobre a infertilidade, né? Que porque tomou muito tempo e a idade. Só que aconteceu comigo de eu tomar por muito tempo, mas também não foi tanto, porque eu sou nova. E eu tomei por muito tempo o Depo-Provera, que é o injetável de 3 meses. Para mim era bom porque a menstruação não via, eu não tinha TPM, eu não tinha aquelas coisas ruins. Cólica, e para mim era maravilhoso não menstruar e não ter esses sintomas pré-menstruais. Só que quando eu quis engravidar de novo, eu parei de tomar e a menstruação nunca vinha e nada de engravidar. E aconteceu de que eu engravidei sem menstruar, não sabia que estava grávida e quando eu descobri eu já estava tendo um aborto. E aí, o que pode ter acontecido? Acabou de se regulando, né? Não, que pergunta interessante, que relato bom para trazer para vocês. A Depo-Provera, o próprio nome já fala, ela é uma progesterona de depósito. Então, a cada 3 meses, você vai fazendo uma quantidade alta, relativamente alta, né? De um método contraceptivo. E por muito tempo usando aquele método, quando você para de usá-lo, ela é que mais provoca isso. A ausência da menstruação por um tempo. Meu Deus, já tem 3 meses que eu não estou usando. Então, acontece mesmo ali por volta de 2 a 3 meses que você vai voltar a menstruar e ciclar. Algumas demoram mais, 6 meses, 8 meses. E a grande causa é a medicação que foi usada, porque como o nome diz, é um depósito, fica ali no organismo por muito tempo. E aconteceu com você e acontece com muitas mulheres. Outra história também é a pílula do dia seguinte, por exemplo. A gente já ia perguntar, né, que termina muitas mulheres recorrendo naquela situação de urgência, mas até a gente que é leigo, imagina que aquilo ali seja uma bomba de hormônio, né, doutora? É um método emergencial, né, então ele tem uma dose muito maior de medicação e acontece o mesmo efeito colateral que a Depo-Provera. Você fica totalmente irregular a menstruação e fica difícil saber quando ovulou. Provavelmente você ovulou e nem sequer menstruou, já engravidou naquela primeira ovulação. Então, acontece com frequência, mas quando você é bem orientado pelo seu profissional desses efeitos colaterais, fica mais fácil de você saber o que pode estar acontecendo, né? Voltando à primeira pergunta, se engorda, a Depo-Provera é um dos métodos contraceptivos que mais tem associação com retenção. Então, as pessoas se queixam muito disso e é um método que eu, particularmente, prescrevo muito pouco, exatamente por causar essa irregularidade menstrual após o uso e também por essa queixa de inchaço que nós mulheres não queremos de jeito nenhum. De forma alguma. Agora, deixa eu perguntar se existe, respondeu aí a pergunta da Juliette, existe relação com alguns outros problemas de saúde que se faz muito essa ligação com a trombose? Aumenta, de fato, o risco de trombose? Sim. Então, aumenta na população geral, é muito pouco o aumento. Se você for comparar com a gestação, que aumenta muito mais, com o puerpério, que aumenta muito mais. Então, o uso do anticoncepcional ainda tem um aumento do risco relativo da trombose baixo, digamos assim.
Então, o que a gente faz? Quem nunca teve trombose, a gente não vai contraindicar por isso, visto que a gestação aumenta mais do que o uso do método. Então, a gente vai evitar o uso em quem tem história pessoal de trombose. Aí, essa pessoa que tem uma história pessoal de trombose com coagulopatias, a gente vai procurar outro método contraceptivo que não contenha o etilenoestradiol, que é que pioraria. Inclusive, a pílula pode ser usada no controle de outras doenças, como a endometriose, né? Que é a mulher que precisa não menstruar e tem a indicação do uso da pílula contínua como forma de controlar esse ciclo. Ótima colocação. Os métodos contraceptivos hoje, eles já têm benefícios além da contracepção. Controle de cólica, controle de dor, conforto de não precisar ficar tomando, de não precisar menstruar. Então, a gente tem batido muito nessa tecla que não só a pílula, mas também o DIU medicado é um método contraceptivo que a gente consegue melhorar os sintomas da endometriose, tá? Às vezes, o bloqueio da menstruação, deixar a paciente muito tempo sem menstruar, vai ser bom, porque ela vai ter um período maior sem sentir aquele desconforto. Ainda não dá para dizer que aquilo vai controlar a evolução de doença, tá? Mas isso são estudos novos aí, mas com certeza, em termos de qualidade de vida, o uso do método contraceptivo vai ajudar muito a essa paciente melhorar os sintomas. Pronto, a gente fez aqui outras perguntas, mas deixa eu pedir para colocar novamente a cartelinha, ver se tem algum aí que você ainda não respondeu, né? Tá falando aí da relação, se atrapalha, né, no ganho de massa muscular, se melhora a acne. Então, são muitas, como a gente diz, né, mitos e verdades que tem em torno da pílula. A gente pode responder essas duas, né, sobre a questão da massa muscular e também da acne. A resposta das duas está bem associada. O que o anticoncepcional de estrogênio e progesterona faz? Ele diminui a testosterona livre da mulher. Então, consequentemente, ele melhora a acne e pioraria aí o ganho de massa. Mas isso é muito relativo, porque o que acontece quando a gente menstrua e tem muita cólica? A gente perde uma semana praticamente de treino, disposta, aí tem a tensão pré-menstrual. Então, aquele tempo de 1 a 2 semanas vai atrapalhar também a sua performance no treino. Então, se você for botar numa balança, se o anticoncepcional atrapalha ou melhora o ganho de massa, a gente ainda não tem essa resposta. Mas que ele diminui a acne, isso é um fato e realmente faz parte, ajuda aí no tratamento de quem tem bastante acne, aquelas pacientes jovens também, adolescentes, é muito interessante. Agora, outra pergunta, a gente já viu aqui que o uso contínuo pode ajudar no controle de alguns problemas como endometriose, mas essa mulher que não tem nenhum problema, né, que menstrua normalmente, é saudável ficar sem menstruar por muito tempo? Porque tem gente que acha que não, gente, é natural menstruar, então não seria uma coisa bacana você passar muito tempo sem a sua menstruação. Isso é verdade ou é mito? Gente, é mito que o sangue vai para a cabeça, aquelas perguntas mirabolantes que tem. É saudável não menstruar, até porque a menstruação no uso do anticoncepcional, ela é, na verdade, uma privação. A gente tirou o remédio por alguns dias e você vai sangrar. Então, se eu não tiro o remédio, eu não vou ter aquela alteração do endométrio, eu não sangro, eu não tinha necessidade daquilo. Se for um paciente que tem esse desejo, não tem problema nenhum, desde que seja bem orientada pelo seu médico. Existe idade mínima para a indicação de você começar a tomar um anticoncepcional? Não existe idade mínima, mas é interessante falar que pacientes muito jovens tendem a esquecer mais o método. Então, a gente hoje tem priorizado o LARCs, que são métodos contraceptivos de longa duração, como o Implanon, nessas pacientes. Eu gosto muito desse método. E os injetáveis também, mensais, já que ela tende a esquecer. Tá certo. A gente já falou sobre a pílula, a gente falou sobre os injetáveis. Vamos falar rapidamente do DIU também, porque é um que as mulheres gostam de recorrer também. Mas a gente já viu algumas situações, né, de casa. Inclusive, tem um que viralizou na internet do bebê que nasceu segurando o DIU, né? E aí trouxe à tona essa discussão. O DIU também, como método contraceptivo, ele é seguro? Ele é mais seguro do que a pílula, se a gente for falar nesse tema. A Juliette está perguntando ali sobre o Implanon, né? Que é um implante colocado aqui na face do braço, vou já explicar também. Então, o dispositivo intrauterino é extremamente seguro. A gente tem 2 tipos no mercado, que são os medicados e os não medicados, que também é disponível no Ministério da Saúde, tem duração de 10 anos. É interessante, cerca de 30 dias após a colocação do método, a gente vê se o DIU está no lugar, porque existe um pequeno risco de expulsão. Estando no lugar, a gente tem segurança aí que esse método está super seguro e não depende do uso, né? De lembrar, de não lembrar. Então, por quanto tempo pode ficar, né, utilizando aquele DIU sem fazer a troca dele? Tá. Depende do tipo de DIU. O DIU medicado, a gente tem no mercado, os nomes são Mirena e Kyleena, eles têm duração de 5 anos.
E os DIUs não hormonais tem de cobre, que é fornecido no Ministério da Saúde, de duração de 10 anos, e o cobre prata, duração de 5 anos. Lembrando que mesmo que esteja no lugar, é interessante um acompanhamento anual para ver outras queixas ginecológicas. E o Implanon, que é um implante liberador de levonorgestrel que a gente coloca na face interna do braço. Esse método é mais seguro que a laqueadura, gente. Tem crescido bastante no mercado e eu particularmente gosto muito porque não tem o desconforto da colocação, é uma dor mínima e a gente coloca aqui embaixo do braço, procedimento rápido, praticamente indolor e que está crescendo bastante, tem duração de 3 anos. Nossa, a Juliette parece que está usando ele. Sorriu ali, parece que está tranquila, ou que vai passar a usar. Mas vamos colocar. Para finalizar, é importante que a gente diga, doutora Mônica, que a gente está falando aqui dos métodos, mas é indispensável que você faça uma visita ao seu ginecologista para que ele possa indicar. A gente está falando de um modo geral, mas vai variar muito de acordo com cada paciente, né, com a necessidade e o desejo de cada paciente. Exatamente, é alinhar mesmo a expectativa da paciente com a necessidade e com o que ela pode de fato usar. Eu sempre falo muito, inclusive no meu Instagram, eu tenho muita dica disso, o Instagram, posso falar aqui? É Mônica Santos B. Falo muito de anticoncepcional e uma coisa que eu falo demais eu vou escolher junto com você o método. Eu não... A sua necessidade, sua vontade vai falar mais do que qualquer outra coisa. Tá certo, doutora Mônica. Que conversa bacana que a gente teve com você. Foi uma alegria recebê-la. Acho que deu pra gente esclarecer muita coisa. Quem tiver alguma dúvida, pode ir lá na sua rede social que ela informou aqui, né, pra conversar com você. Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Tá aí, gente, a gente tirando algumas dúvidas aí que a mulherada geralmente tem, né?